Então, a gente tem vários gatilhos mentais que são importantes para que eu preste mais atenção, para que as pessoas prestem mais atenção. O ser humano, gente, é um ser emocional. As pessoas compram pela emoção. Então, você tem que gerar emoções. Ah, mas eu tenho que gerar essa emoção, tem que mentir? Lógico que não. Você vai gerar uma emoção que já existe naquilo que você vai falar. Então, vamos lá. Jornada do herói, né, gente? Existem vários tipos de heróis e Hollywood faz muito isso, né? Sempre tem um herói. E você, muitas vezes, vai colocar o seu cliente, o seu potencial cliente, como o herói daquilo. Então, o herói relutante. Vocês já viram filmes, né? Com certeza. Então, o herói relutante é aquela pessoa que não quer fazer algo que ela precisa, ela reluta em fazer, mas quando ela realmente faz, ela alcança sucesso. Vocês já viram essas histórias? Tipo, de uma pessoa que foi chamada para um desafio, né? Algum filme, gente. Foi chamada para um desafio, ela não quer fazer, mas ela precisa fazer, né? Ela precisa fazer aquilo, aí ela faz e ela é bem-sucedida. Ele é chamado para um desafio e aí ele não quer o desafio, porque ele não se sente capaz, mas aí depois ele vai. Eu vou dar um exemplo de desenho animado, Scooby-Doo. Scooby-Doo morre de medo de fazer as coisas, aí só que ele vai e faz as coisas e descobre lá quem que é o bandido, quem é o fantasma, etc. É isso, é o herói relutante. Ele não quer fazer, tem medo, mas ele vai e faz. Quando a gente fala de heróis, né, você vai ter uma identificação das pessoas. Por exemplo, o meu curso. Tem gente que fala assim, nossa, eu tinha medo de fazer, eu achava que não ia dar conta, tinha muito medo, até que eu fiz e, nossa, mudou a minha vida, entendeu? É isso, gente, é você entender qual é a jornada do herói, por quê? Porque a jornada do herói, ela simplesmente conecta com as pessoas. Outra coisa, gente, é herói com perda e recuperação, história da pessoa que tinha tudo e depois perde tudo. Ela tinha tudo, perde tudo, mas ela consegue se recuperar e triunfar. Alguma história que vocês conhecem sobre isso? De perdas, né? A pessoa que não tinha tudo, de repente perdeu tudo e aí triunfou. A história de Buda, não sei se vocês sabem, a história de Buda. O Buda tinha tudo, né? Tinha tudo lá no palácio dele e aí ele começa a ver as misérias da vida, ele começa a ver o sofrimento e aí ele larga tudo e vai meditar, enfim, então é meio que essa história também. Vamos lá, isso, herói azarão. O herói é uma pessoa que não tinha nada para dar certo, mas consegue no fim. Herói azarão também tem isso, né? Que pode ser o herói relutante. Então, tem essas histórias, assim, do herói azarão. Por exemplo, naquele filme do Jim Carrey, que é o Sim Senhor, eu acho que ele aprende a falar sim, e ele fala sim para tudo. E aí ele começa a ter uma história com relação a isso, né? Então ele não tinha nada para dar certo, mas ele dá certo. Então é muito interessante. O do herói é aquele herói que tenta descobrir algo, explora novos meios para descobrir soluções. Esse eu me encaixo, porque eu sou uma pesquisadora, né? Então eu gosto de ver aplicativo, tecnologia, então é o tipo da pessoa que vai descobrir e fica explorando coisas, né? Etc. Então é bem interessante. Herói em ascensão. É o herói que passa por vários obstáculos, vários pontos de virada, mas que depois consegue vencer e ter sucesso. Esse aqui, eu acredito que é muita coisa. Quando você está vendendo um produto, um serviço, você vai entender se existe algum tipo de arquétipo de herói para que você fale sobre aquilo. Entende? Então, se você, por exemplo, vamos supor que a gente estava falando aqui da orgonite. Olha, fulana de tal, vamos supor que tem história de um cliente. Fulana de tal estava com um determinado problema, XYZ, achou que não ia ter mais solução e precisava trabalhar online, mas não tinha como. E aí ela descobriu que tinha essa neutralização aqui de frequências eletromagnéticas, começou a utilizar e hoje ela está ótima, não tem mais nada. Pronto, isso é a jornada do herói também. Outro gatilho mental extremamente importante que eu estava falando para vocês é a história. Todo mundo tem uma história, tudo tem história. Você tem que saber contar essa história, né? Para que os elementos emocionais da história, eles consigam se conectar com a história da pessoa que está assistindo. Então, quando a gente ouve uma história interessante, o que a gente faz automaticamente? Vamos supor que você está me contando uma história interessante. A gente senta, para de prestar atenção nas outras coisas e geralmente faz assim, ó. Se inclina para frente, coloca aqui a mão, aqui e se conecta.
Se você chegar para alguém e estiver contando uma história, presta atenção, hein? Presta atenção. Se eu estiver chegando contando a história para alguém, a pessoa tá ali e tal, aí você começou a contar a história, pá, conectou a pessoa. Isso é sinal que a sua história está interessante para a pessoa. Isso é sinal que a pessoa se conectou com a sua história. Então, comece a praticar isso. Como que você vai fazer com que as pessoas se parem e prestem atenção na sua história? Com os gatilhos mentais que eu vou contar para você. Então, gente, a gente sempre precisa entender que quando a gente quer ter um resultado, é sobre o outro e não sobre você. Você quer ser uma pessoa interessante? Você quer ser uma pessoa que cativa os outros? É sobre o outro. É sobre o outro, tá? Então, tudo que você for falar, e aí no caso eu tô falando de vendas, mas isso pode ser para relacionamento também, é sobre o outro. Então, tudo que você for falar, você tem que usar os gatilhos que vai conectar no que a pessoa precisa, no que ela quer, naquilo que de repente ela não sabe que ela quer. Um outro gatilho mental é o gatilho mental do evento. Por que que o gatilho do evento é extremamente importante? Por que que eu faço eventos, gente? Porque as pessoas, elas não querem estar desconectadas. Você pode assistir um vídeo no YouTube agora, você pode assistir um vídeo de Instagram, só que quando existe um evento, você sente que vai ter uma conexão ali com várias pessoas, uma energia girando girando em torno de um assunto específico. Então, quando tem um evento, as pessoas ficam mais conectadas. Olha que louco, não é verdade isso? Porque você pode assistir um evento, ó, você quer assistir, sei lá, um evento musical, você pode assistir o evento pelo YouTube, pela televisão, mas é diferente, não é diferente quando você está lá no evento, quando você está na energia do evento, quando você está ao vivo ali, por mais que talvez na televisão você vai até ver melhor o que está acontecendo, mas ali é energia. Então, as pessoas querem estar conectadas umas às outras. Um evento une as pessoas com um propósito semelhante, tribos, né? E com a internet as pessoas estão distantes, então algumas vezes elas ficam entediadas, elas querem estar com outras pessoas que pensam igual a ela. É um ritual, gente, é como se fosse um ritual, é algo que você pode organizar, né? Quando você quer a atenção de mais pessoas em torno de um determinado assunto. Então, vamos lá. Quero vender isso aqui. Eu posso fazer o evento ao vivo, online, sobre orgonites, sobre eletromagnético, com palestras, com coisas assim. Por quê? Porque as pessoas tendem a ficar mais unidas, com mais vontade, quando tem um evento, porque isso tudo gera uma energia diferente para as pessoas, né? Fora que elas vão se conectar com outras pessoas. Então, evento é extremamente importante, ok?